Oi, pessoal, eu sou o Moisés. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gathering Soldier, em que eu vou falar sobre o segundo deck de Commander da nova coleção de Edge of Eternities, que vai ser lançada no dia 25 de julho. Na verdade, vai ser a data do pré-release, mas esses decks já vão estar disponíveis nas lojas durante o período do pré-release, para quem quiser adquirir. E nós vamos falar sobre esse deck Jeskai, azul, vermelho e branco, o Counter Intelligence. É, é um deck muito baseado em artefatos, tá? Nós vamos ver ao longo do deck que ele tem um foco muito forte em artefatos e em marcadores. Nós vamos ver os dois comandantes, vamos ver as cartas novas que foram lançadas no deck, vamos ver alguns destaques de reprints, e aí vamos falar sobre como o deck como um todo, mecanicamente, pode se comportar. Quero fazer uma ressalva aqui, que essa é uma análise sem jogar com o deck. Até já vi algumas pessoas já jogando previamente com esse deck, usando ferramentas que permitem isso, né? O anterior não tinha visto, né? O anterior foi só uma análise mesmo baseada na lista. Esse aqui é uma análise, ou até posso chamar de pré-análise, né? Já que, de novo, nem peguei o deck para jogar, então eu sempre recomendo que vocês olhem análises sem jogar com o deck e sem ver muitos jogos com ele com cautela, tá? Porque são impressões, não carece da experiência de jogo, que é muito importante para fazer uma análise mais acurada de um deck. Então, vejam com cautela, tá bom? Mas ainda assim é importante analisar a lista, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com os dois comandantes. O primeiro, lembrando que nesses decks o comandante principal são as espaçonaves. Então, nós vamos começar aqui pela Inspirit Flagship Vessel, mana Jeskai, azul, vermelho e branco, que é um artefato lendário espaçonave. 5/5 quando se transformar em criatura, né? Lembrando, as estações, elas são as espaçonaves, aliás, elas têm a habilidade Station, que é você carrega ela com marcadores de carga, virando suas criaturas e colocando marcadores de carga igual ao poder da criatura que você virou. Você só pode ativar isso como um feitiço, tá? Então, e elas vão ganhando habilidades na medida em que você carrega essas espaçonaves, tá bom? No caso da Inspirit, no +1, no começo do combate do seu turno, você coloca a sua escolha um marcador +1/+1 ou 2 marcadores de carga em até um outro artefato alvo. Percebam que ela só vai dar os marcadores para artefato, tá? E ele não se importa de ser criatura. Você pode querer colocar marcador +1/+1 em algum artefato por algum motivo. Talvez o deck possibilite isso de alguma forma. Não sei. Torne isso importante de alguma forma? Não sei. Vamos ver. E no +8, voar. Outros artefatos que você controla têm Hexproof indestrutível. Veja que ela não se inclui nisso. Mas ainda assim é uma boa proteção. Para quem já é do Magic, isso aqui lembra muito a Shalai, né? Que ela dá Hexproof indestrutível para você e para as outras permanentes que você controla. Aqui, no caso, a Inspirit se refere a artefatos e outros artefatos, tá bom? Ah, então a gente vê aqui que a própria comandante pode ser uma boa atacante com uma evasão de 5, né? Um comandante causando 5 de dano voando é muito bom. Com custo de 3, que é um custo relativamente baixo para um comandante, né? Um custo bem legal para um comandante. Apesar de ter uma carga alta. Todas as stations têm esse valor de carga muito alto, né? Então, mas as duas habilidades são bem legais, né? Uma dentro da proposta de adicionar mais marcadores, que parece ser mesmo um dos motes do deck, e a outra parte essa parte de proteção é muito importante, muito boa, né? Para que você possa defender alguns elementos que podem ser importantes para você chegar na vitória. Então, no segundo comandante, o Kylo, Apogee Mind,
Também 3 manas das cores de Sky, uma criatura lendária artefato, um robô artífice 3/3 com haste, e sempre que Caio se torna virado, você prolifera. Tá? Isso que é uma habilidade muito importante quando você trata de marcadores. Então, você pode escolher qualquer número de permanentes e ou jogadores, então dá para cada um outro marcador de cada tipo que ele já tem, tá bom? Então, se você tiver algum artefato que tem um marcador mais um e um marcador de carga, você vai dar mais um marcador mais um e mais um marcador de carga. Lembrando, o que você escolhe aqui são os jogadores e as permanentes. Você não escolhe quais marcadores você vai aumentar. Você escolheu os jogadores e as permanentes. Lembrando que aqui não é alvo, então isso aí é indiferente. Hexproof e manto não afetam a escolha. Você vai aumentar todos os marcadores. Você não escolhe os marcadores que você vai aumentar daqueles objetos que você escolheu, tá bem? Agora eu vou falar das cartas novas no deck, certo? Aqui a gente já vê que ele começa com uma lista de 20 artefatos, lembrando que não são só 20 artefatos, porque existem criaturas artefato nesse deck também, tá? Então vamos lá. A gente já passou pelo comandante do deck, e agora nós vamos ver a Insight Engine, que é uma carta nova, né? 2 manas genéricos, 1 mana azul, artefato. 2 manas genéricos vira, coloca um marcador de carga nesse artefato, então compra um card para cada marcador de carga nele. Ok? Para mim, a princípio, parece uma boa carta de... uma boa draw engine, né? Parece uma boa draw engine, ele se autocarrega, a quantidade de draws vai se acumulando, né? Então parece bem interessante. Outros, Research Craft, uma segunda espaçonave no deck, né? E essa aqui vai ser a única outra espaçonave no deck, tá? Então, a gente já vê num deck que trabalha com marcadores, espaçonaves essencialmente lidam com marcadores, só ter dois, mas enfim, né? Poderiam ter mais. Ultras Research Craft, 2 manas genéricos, 1 mana azul. Artefato espaçonave, tem Station, já explicamos. No 3 sempre que você conjura uma mágica de artefato, compre um card e coloque um marcador de carga nessa Spacecraft. Mais uma Draw Engine. E no 12 torna-se criatura com voar, 0/8, e ela ganha mais um para cada artefato que você controla. Nesse deck, imaginando que vão ter muitos artefatos, essa carta pode ter um bom poder, pode bater bem legal no mid pro late game. Long Range Sensor, 2 manas genéricos, 1 mana vermelho. Sempre que você atacar um jogador, coloque um marcador de carga nesse artefato. 1 mana genérico, você remove 2 marcadores de carga desse artefato. Discover 4, ativa apenas como feitiço. Discover X, para quem não conhece, Discover, funciona da seguinte forma. Você revela cartas do topo do seu Grimório até você revelar uma carta com um valor de mana igual ou menor que X. Tá? Independente das coisas. O valor de mana é o mana total. E aí você pode conjurar aquela mágica ou, caso contrário, caso você não queira, você coloca na sua mão, tá bom? É uma carta bem interessante num deck que se propõe a colocar muitos marcadores de carga. A gente já viu aqui que todas as cartas até agora trabalham com isso, e a gente vai ver que a grande maioria desses artefatos se importam com os marcadores de carga. Isso aqui é bem legal, tá? É um bom recurso. Funciona quase como um draw também, esse Discover. É um draw já conjurando, né, uma mágica, né, por um custo de 1 e esses 2 marcadores de carga, tá bom? Bem legal essa carta nesse deck. Moxite Refinery.
ah, 2 manas genéricos, um artefato, 2 manas genéricos. Você pode pagar 2 manas genéricos, virar, remover X marcadores de um artefato ou criatura que você controla e escolhe um. Você só pode ativar como feitiço. Coloca X marcadores de carga no artefato alvo ou coloca X marcadores mais um na criatura alvo. Ele converte marcadores de carga em mais um, ou vice-versa, ou simplesmente move marcadores de carga ou marcadores mais um de uma permanente do tipo que está descrito para outra permanente do tipo que está descrito, tá bom? Então, novamente, outra carta bem interessante dentro da mecânica desse deck. Você pode usar isso daqui para ganhar um jogo, né? Pega uma quantidade de marcadores de carga, tipo da sua própria estação, sei lá, você já carregou sua estação com 9 marcadores, põe isso aqui, transforma um marcador mais um numa criatura que voa, bate num oponente que esteja para ganhar o jogo e já era, né? Ou a gente vai ver outras cartas aqui que se importam com a quantidade de marcadores de carga. Você pode pegar os marcadores mais um de alguma criatura sua que esteja com muitos marcadores, transferir isso para aquele artefato e Xablau! Solar Array. Outra cartinha super interessante desse deck. 3 manas genéricos, vira, adiciona um mana de qualquer cor, pedrinha de mana, legal, de qualquer cor, mais legal ainda. Próxima mágica de artefato que você conjurar nesse turno, ganha Sunburst. Sunburst é uma habilidade que a gente vai ver em algumas cartas desse deck, ou dando Sunburst para alguma coisa que você conjura, ou ela própria tendo Sunburst. Ela funciona da seguinte forma: ela entra, se for um artefato não criatura, ela entra com uma quantidade de marcadores de carga igual ao número de cores de mana que você usou para conjurar aquela mágica. Então, isso pode variar de 0 a 5, né? 0 se você só usar manas incolores, até 5 se você usar as 5 cores de mana para conjurar aquela mágica. Claro que numa mágica que custa menos de 5 para conjurar, você não tem como usar 5 cores de mana, tá bom? E se for uma criatura, aí independente de ser criatura artefato ou não, você você coloca marcadores mais um, também verificando as cores de mana que você usou para conjurar, tá? Então, uma habilidade que conversa nos dois sentidos. Entendido? Então, o fato disso aqui dar Sunburst para suas mágicas, dentro da estratégia do deck, é bem legal. Já pode dar uma boa carga nas suas mágicas, até mesmo na própria Inspirit, né? E na Ultra's Research Facility. E é Facility? Craft. Research Craft. Ou mesmo fazer uma criatura sua entrar bem forte, tá bom? Então, essas são cartas novas do deck. Alguns bons artefatos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 já. E aí, a gente vai agora pular para as criaturas. Aqui, primeiro o Kylo, que a gente já apresentou. Segundo comandante. E a gente vem agora para o Patrolling Peacemaker. 2 manas genéricos, 1 mana branco. Criatura artefato robô soldado, 0/0. Mas ele entra com 2 marcadores mais um nele. E sempre que um oponente comete um crime, prolifere. Já expliquei o proliferar. Desculpa. E agora eu vou explicar o que é cometer um crime. Essa habilidade é o seguinte: toda vida que um oponente, no caso aqui, quando ele fala oponente, eu vou me referir ao oponente também. Toda vida que o seu oponente, um oponente seu, conjurar uma mágica que tenha como alvo algum jogador, algum outro jogador que não ele, ou alguma permanente ou mágica que um adversário dele, que um oponente desse oponente controla. Eu tô ficando doido já. Toda vida que ele der alvo em um oponente dele, ou que der alvo em uma mágica, ou uma habilidade, ou outra permanente, que
outro oponente dele controla, ele está cometendo um crime. E aí você vai proliferar. Fiquem atentos às ações dos seus oponentes, tá bom? Vamos lá. Isso aqui pode gerar muito trigger de proliferar, tá bom? Então, sempre observem os triggers. Tentem não perder os triggers quando essa cartinha entrar. Depth Shaker Titan. Essa carta aqui é uma carta que lá na frente eu vou mencionar como extremamente importante, como condição de vitória. Depth Shaker Titan, 5 manas genéricos, 2 manas vermelhos, criatura artefato robô 5/5. Quando essa criatura entra, qualquer número de artefatos não criaturas alvo que você controla se tornam criaturas artefatos 3/3. Sacrifique-os no começo da sua próxima end step. Cada criatura artefato que você controla tem melee, trample e haste. Melee, para quem já acompanha o canal e viu o meu vídeo sobre o deck do Cloud, já viu que a Tifa tem melee e essa habilidade já tem uma explicação. As suas criaturas vão ganhar mais um para cada oponente que você estiver atacando no jogo, tá? Então, você pode dar de mais um a mais 3 para aquela criatura. E ele dá melee para todas as suas criaturas. Isso é Trample, uma evasão, e Haste já permite o ataque assim que entra, tá? Então, é uma carta que vai transformar boa parte daqueles 20 artefatos que você tem que não são criaturas, alguns terrenos aqui que são artefatos, e mesmo algumas fichas de artefato que você controla, você vai dar uma aumentadinha no poder deles. E tem uma cartinha aqui que gera uma ficha que pode se beneficiar muito disso. Porque não é uma ficha de criatura, mas é uma ficha que entra com marcador de mais um. Vou dar uma ressalva nessa carta também. Tá? Então, essa carta aqui, muita atenção para ela. Ela é muito importante como condição de vitória. Surge Conductor, outra carta muito boa nesse deck, considerando a quantidade de artefatos que vem nele. 3 manas genéricos, criatura artefato robô 3/2. Sempre que outro artefato não ficha que você controla entra, prolifera. Pode ter certeza, você não. Essa cláusula de ser não ficha não afeta como o potencial dessa carta de te fazer proliferar legal nesse deck, tá bom? Então, essa aqui a gente fecha dentro das criaturas os lançamentos, as cartas novas, e aqui a gente vai ter mais 2 cartas, tá? Então aqui a gente já contabiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e agora os 2 terrenos, né? Assim como nós tivemos os 2 terrenos de ciclos no deck anterior, nós também vamos ter aqui mais uma Cycling Land, uma Dual Cycling Land, né? Essa aqui nas cores Boros, vermelho e branco. Entra virado e tem Cycling, 2 manas genéricos. Você pode descartar esse card para comprar um card. Tá? Não existia ainda carta nova lançada aqui, que ainda faltava nesse ciclo das Cycling Lands duais. E Radiant Summit aqui, mais uma para o ciclo de Tangle Lands, que ainda não tinha uma versão para ela, agora ganhou aqui nesse deck um terreno que tem os tipos básicos montanha e planície. Esse terreno entra virado a menos que você controle dois ou mais terrenos básicos, tá bom? Então, essas aqui fecham o nosso conjunto de cartas novas para o deck, tá? E agora eu quero dar um destaque para algumas cartinhas, tá? Que foram reprintadas e, e são bem interessantes para esse deck, tá? Eu quero começar aqui com. E principalmente porque também tem um. Às vezes, ou porque tem um valor alto, ou porque conversa muito com a estratégia do deck. Uma que eu quero citar bem aqui é o Tekutal, Inquiry Dominus. É uma carta que foi lançada lá. Eu não lembro se foi em Phyrexia Tudo Será 1 ou se foi em Marcha das Máquinas. Eu acho que foi em Phyrexia Tudo Será 1.
2 manas genéricos, 2 manas azuis, voar 3/5. Se você fosse proliferar, você prolifera 2 vezes ao invés disso. Um efeitinho de substituição que você prolifera mais uma vez. 1 mana genérico e 2 manas Phyrexianos. Aqui, asterisco. Mana Phyrexiano, aqui no Tectal você vê que ele tem a coloração azul e o símbolo, esse símbolo de uma bola cortadinha, que é o símbolo de Phyrexia. Você pode escolher entre conjurar um mana, pagar um mana daquela cor, ou pagar 2 de vida para executar a mágica ou a habilidade que tiver aquele custo de mana. Tá ali entre parênteses até o reminder text na habilidade. E você remove 3 marcadores dentre outros artefatos, criaturas e planeswalkers que você controla. Você coloca um marcador de indestrutível no Tekutal. Tá? Por que eu quero chamar a atenção para essa carta aqui? Não só por questão de valor, ser uma carta ali de 25 a 30 reais, mas também porque essa é a única carta que tem um marcador diferente de marcador mais um e de marcador de carga. E a gente vai ver que tem carta aqui que pode mexer marcador de uma permanente para outra. Então isso daqui pode te ajudar como uma proteção também, tá? Você pode aumentar a quantidade desses marcadores de destrutível e mover esse marcador para outras permanentes que você queira proteger. Por exemplo, a Inspirit, que não se protege com a segunda habilidade dela, na carga de 8+, mas aí você pode usar Tekutal para proteger, tá bom? Então, até vou ressaltar logo essa carta aqui, que é a Resourceful Defense, tá? Que você, só fazer uma coisa, que você, quando uma permanente você controla deixa o campo de batalha, independente da forma que deixou, se foi exilado, para onde foi, se foi para a mão, para o Grimório, exilado, para o cemitério, independe. Quando ela sai do campo de batalha, se ela tinha marcadores nele, você coloca aqueles marcadores na permanente alvo que você controla, né? Você pode mover do Tekutal para outra permanente sua. E 4 manas genéricos, mana branca, você pode mover qualquer número de marcadores da permanente alvo que você controla para outra permanente alvo que você controla. Tá bom? É sobre isso aqui. Então, isso é uma boa interação que tem nesse deck para ajudar. É a única, mas eu ressalto essa interação. Outro bom reprint, Alibou. Tá? É uma carta. Eu salvo engano, Alibou só teve impressão no deck Lore Hold, deck das cores vermelha e branca, na coleção de Strixhaven. E é uma criatura artefato lendária Golem, 3 manas genéricos, 1 mana vermelho e 1 branco, 4/5, que dá haste para as outras criaturas artefatos que você controla. E sempre que uma ou mais criaturas artefatos que você controla atacam, não é causar dano de combate ao jogador, é ataca. Alibou causa X de dano a qualquer alvo e você dá Scry X, onde X é o número de artefatos virados que você controla. Artefatos, no geral, tá? Então, isso aqui pode te ajudar bem a manipular o topo do seu Grimório para você poder achar mais rápido as cartas que vão te ajudar a chegar à vitória. Tá? Como você tem algumas pedras de mana e cartas que têm artefatos que têm habilidades ativadas, existe uma boa chance de você dar um Scry com um X assim, com bom valor 3, 4, até mais do que isso, tá? Ok. Outro que eu quero ressaltar são duas mágicas, duas instantâneas, tá? Primeiro, essa aqui que é uma instantânea que em geral não costuma cair de preço, mesmo com reprint, Swan Song, um mana azul, é um counter muito utilizado, porque ele anula encantamento instantâneo ou feitiço alvo, tá? É uma carta que vai te proteger de board wipes, que possam te prejudicar, ou anular encantamentos que possam ser prejudiciais para você. Tem muita coisa que dá hate em artefato, então esse tipo de carta pode ser bem importante, tá? E Ripples of Potential. Acho que é ondas de potencial, enfim, em português. Essa carta
salvo engano, só teve um print até agora e foi no deck do Hackball de Cavernas Perdidas de Ixalan, uma na genérica, uma na azul. Instantânea, você prolifera, então escolhe qualquer número de permanência que você controla que tem um marcador nela, que tem um marcador nelas colocados nela dessa forma, e aquelas permanentes saem de fase, tá? Aquelas permanentes viram as permanentes de Schrödinger. Elas existem, mas não existem no campo de batalha, tá? Você abstrai e considera que elas não existem. Ou seja, não pode dar alvo, não podem ser destruídas, ninguém pode fazer nada com elas até que volte seu turno e elas voltem de fase. Elas entrem novamente em fase, tá bom? Então, é uma carta muito boa de proteção e prolifera, né? Que é uma coisa importante no seu deck, tá bom? Então, esses são os meus destaques. Tem mais um destaque aqui de reprint. Tem mais uns destaques aqui de reprint, mas eu vou falar agora na parte de mecânicas. E aí vocês vão entender por que que eu deixei aqui, porque fazem parte de um certo conjuntinho especial de cartas, de 5 cartas que eu selecionei aqui, pela importância que elas têm para esse deck, tá? Então, analisando na totalidade do deck, em termos de mecânica, nós temos no total 34 cartas que se importam com os marcadores. Tá? Sejam marcadores de carga, sejam marcadores mais um, sejam colocando os marcadores nelas mesmas ou colocando marcadores em outras permanentes, artefato ou criatura, tá bom? É uma quantidade bem interessante, é um texto do deck que vai trabalhar com isso, tá? E muitas vezes de forma recorrente dentro do deck, não vai ser uma coisa pontual, só quando entra em campo de batalha. Então, isso a gente vê pelos próprios comandantes possíveis para o deck, tá? É um deck que tem uma quantidade de. E nisso a gente também ressalta habilidades como Sunburst, que ajudam a colocar esses marcadores. A gente também ressalta o Proliferar, que também ajuda a aumentar a quantidade de marcadores. Nós temos 4 cartas com Sunburst, ou que dão Sunburst para outras permanentes, ou que tem Sunburst. E proliferar, nós temos 9 cartas com proliferar no deck. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito bom para esse deck que tem. E já ressalto, tá? Eu não tinha falado o valor antes. Esse deck tem 45 artefatos, né? Então, é muita coisa para pôr marcador, para gerar marcador. Dá para trabalhar bem essa questão dos marcadores, tá? É um deck que tem algum nível de proteção e essas proteções estão inclusas no próprio corpo do comandante principal da Inspirit, né? Isso é bem interessante também. A gente tem algumas mágicas importantes com custo X ou com custo de mana elevado, e aqui a gente tem 8 pedras de mana e 8 mana e 8 criaturas e 8 pedras de mana e também e junto com criaturas que podem gerar mana para você, né? Tem 6 spot removals, 3 board wipes, 5 cartinhas que se importam com criação de ficha de criatura, tá? Uma delas eu vou dar destaque mais tarde. Ah, uma cartinha com Grave Hate, 2 cartas que reanimam artefatos, tá? E uma delas extremamente importante para esse deck, tá? Uma delas pode ser vital para esse deck, né? Outra coisa vital em algumas cartas que eu vou citar é a possibilidade de evasão, porque o dá voar ou dá atropelar, a gente vai ver aqui também. Uma delas a gente já viu na verdade, que é uma das cartas novas, a Depth Shaker Titan, tá? 3 cartinhas com improvisar, poderiam ter mais cartas com improvisar dentro dessa perspectiva de tantos artefatos, né? Mas talvez improvisar demais também talvez fizesse o deck ser mais forte, né? Então aí tem a questão de equilíbrio de power level para ser um pré-con, para ficar nivelado com os outros.
né. A afinidade por artefato também foi uma coisa que eles não exageraram também, para não ficar muito, talvez não ficar muito abusivo, até porque com tantos artefatos você baixaria muito o custo de várias cartas que tivessem essas afinidades. E um deck que tem 13 cartas de draw, que te permitem draw, né? Algumas, 8 delas estão impermanentes, esses draws vão ser mais recorrentes, né? Ah, outros em mágicas ou de feitiço ou instantânea, e você pode considerar também as 4 Cycling Lands que tem no deck. As duas Dual Cycling Lands que tem, mais outras duas que são de uma só cor, tá? Então, eu acho que se a gente for comparar com um deck anterior e com outros decks que a gente já viu recente, né? A gente viu que no de Final Fantasy 3 deles tem isso. Esse é um deck que não tem nos comandantes alguma possibilidade de você auferir card advantage, né? Isso aqui pode ser um probleminha para você encontrar o que você quer, né? Ele fica um pouco para trás nesse sentido. Ele tem uma boa quantidade de card draw, né, no deck, tem aquele card selection que você pode fazer do topo com a Libou. Tem os 3 templos também nos terrenos que te ajuda a dar scry 1, botar para baixo. Então, eu quero esperar que não seja tão difícil assim você poder encontrar pelo menos uma das peças mais importantes aqui do deck para te levar para a vitória, tá? Eh, mas ainda assim, isso é uma coisa que vai muito de jogo, tá? De verificar isso mesmo na mesa, tá? De sentar na mesa e verificar isso jogando. Hã, aí eu vou partir agora para 5 cartas que eu quero, ressaltar aqui como as cartas que podem potencialmente te fazer ganhar um jogo, tá. Que são cartinhas que vão te, que você vai querer jogar no momento certo, né. Se se no caso de você não ter que jogá-las numa emergência, porque você não tem outra opção, às vezes, para se defender até. Então, a primeira delas, Darksteel Reactor. Tá. É uma carta que ela tem uma win con nela, basicamente. É um artefato de custo 4, manas genéricos, indestrutível. No começo da sua manutenção, você pode colocar um marcador de carga nesse artefato. E quando esse artefato tiver 20 ou mais marcadores de carga nele, você ganha o jogo. Num deck que tem as opções que tem para você transferir, pôr mais marcadores de cargas ou transferir marcadores pro Darksteel Reactor, isso aqui é uma boa win condition, tá. Então é uma carta que eu já chamo a atenção, que você use ela com um bom timing para poder garantir sua vitória e ela não seja removida. Ela já conta com uma proteção individual própria com esse indestrutível, mas existem coisas que exilam também, tá? Ou encantamentos que podem tirar habilidades dos seus artefatos. Então tomem muito cuidado. Na, não jogar isso aqui. Talvez jogar isso aqui muito no começo chame um alvo muito grande para sua cabeça, tá? Muito cuidado, mas é uma carta que é uma das win cons do deck. Outra delas é Lux Artillery. Ah, Lux Artillery é sempre que você conjura uma mágica, uma mágica de criatura artefato, ela ganha Sunburst. Isso aqui já é legal para colocar marcador, mas olha a segunda habilidade como ela torna essa carta ainda mais legal. No começo da sua step, se existem 30 ou mais marcadores entre artefatos e criaturas que você controla, esse artefato causa 10 de dano a cada oponente. Um deck que não que gera marcador com a facilidade que esse deck promete gerar e com a quantidade de criaturas artefato que você pode conjurar aqui, tá? Que acho que são umas 20, tá? É entre 18 e 20 que tem aqui. Então, meu amigo, isso aqui ajuda muito, tá? Confia. Confia que isso aqui
pode ser muito decisivo para você chegar na vitória, se não te fizer chegar na vitória quando entrar em campo. Porque lembre que é no fim do turno, então quando ela entra, provavelmente se ninguém removê-la, já quando ela entra ou não counterá-la, ela já vai causar, já pode potencialmente causar os 10 de dano se você já tiver os marcadores em campo. Tá bom? Então, muita atenção para Lux Artillery e cuidado para a hora que for baixar. A terceira carta, nós já passamos por ela, Depth Shaker Titan. Com tantos artefatos que não são criaturas aqui, essa carta é muito importante. Tá? O melee aumenta o poder delas, Trample é evasão, Haste já faz com que os teus artefatos que entrarem no campo já entrem atacando, inclusive o Depth Shaker Titan. Tá? Então, uma criatura que não é 5/5, que potencialmente pode ser 8/8 até quando você usá-la para atacar. E aqui eu vou ressaltar uma cartinha que tem nesse deck que tem uma interação legal, tá? Chrome Host Seed Shark. Eu até acho uma pena que esse deck não gera nada de tesouro, nada de pista, nada de comida, nenhum desses tipos de artefatos que são relativamente fáceis de gerar, mas que você poderia abusar disso aqui. Mas você tem Chrome Host Seed Shark. Você tendo tantas mágicas não de criatura, você tem um bom potencial disso aqui entrando cedo no seu campo de batalha, você gerar as fichas de incubadora, que já entram com marcadores +1/+1. E aí, as fichas animadas pelo Death Shake Titan não vão ser apenas 3/3. Vão ter acréscimo de poder com aqueles marcadores. Sem contar o do melee, e ainda vão ter atropelar. Tá bom? Então, muita atenção para como o Chrome Host Seed Shark é importante nesse deck. Tá? Em conjunto com essa e com a carta que vem após ele na lista, que é o Cyberdrive Awakener. O Cyberdrive Awakener trabalha de uma forma semelhante ao Depth Shaker. Ele é 5 manas genéricos, 1 mana azul, 4/4, voar. Outras criaturas artefatos que você controla tem voar, evasão. E quando essa criatura entra, cada artefato não criatura que você controla torna-se uma criatura artefato 4/4 até o fim do turno. Inclusive as incubadoras. E para esses dois, aumenta o número de inclusives aqui, porque nós vamos incluir 6 terrenos artefato que existem nesse deck, incluindo 3 terrenos artefato que são indestrutíveis. Tá? Então, fica essa ressalva também. Só notem que a transformação do Cyberdrive Awakener só dura até o fim do turno. E o Death Shaker Titan que você transformar vai ser sacrificado. Então isso daqui, as duas cartas são chaves de vitória. Usem no momento certo também. Essas cartas você vai manter na mão até chegar o momento certo de você colocar no campo de batalha. Tá? E em tudo isso, e de repente vamos supor que essas cartas deem errado, tá? Por algum motivo. Não tem problema. Existe uma outra carta que vai ajudar. E esse daqui é o ultimate recurso. É o recurso dos mais importantes que você quer segurar na sua mão se você quer garantir mais uma chance de vitória. Wake the Past. 5 manas genéricos, 1 mana vermelho e 1 mana branco. Devolve todos os cards de artefato do seu cemitério para o campo de batalha. Eles ganham haste até o fim do turno. Todos os artefatos. Eu acho que o potencial dessa carta já fala por si só. Tá? Death Shaker Titan entrou. Seu oponente conseguiu removê-lo. E aí suas cartas perderam aquelas habilidades, a evasão, o seu ataque foi frustrado. Aí, e além de tudo, os seus artefatos que você animou foram destruídos. Não tem problema. Turno seguinte, Wake the Past. Se você entendeu a ideia, a mesma coisa com Cyberdrive Awakener.
Wake the Past. Tá bom? Então, gente, para mim, essas aqui são as chaves do deck, se você quer ganhar com o deck. Claro, isso não quer dizer que as outras cartas não sejam importantes, você não tenha cartas que sejam acessórias. Tem muita carta. As outras cartas são muito acessório para você aumentar a quantidade de marcadores, aumentar o poder das suas cartas. Vejam aqui também como essa coisa de animar artefatos que não são criaturas fazem com que aquela habilidade da Spirit dar marcador mais um, se por acaso você achar interessante, de colocar marcadores mais um em artefatos que não são criaturas, porque eles vão ficar mais fortes quando forem animados com as suas cartinhas na mão. Apesar de que se você fizer isso, você também vai estar dando uma dica pro seu oponente de que você potencialmente tem aquelas cartas na mão, tá bom? Então, cuidado, tá? Além do que, se você está contando com a Lux Artillery ou com ou com a Dark Steel Reactor, eu acho que você prefere pôr os marcadores de carga, né? Tem um ponto muito incômodo nesse deck. 40 terrenos. É completamente desnecessária a presença de 40 terrenos nesse deck. Assim, não faz sentido 40 terrenos nesse deck. Eu não sei por que quem desenvolveu esse produto colocou 40 terrenos nesse deck. Não sei. Não vou julgar, não sei qual foi a ideia, sem uma conversa, sem ouvir uma justificativa, eu acho difícil dizer, mas não. Eu acho difícil julgar mais acertadamente, mas, cara, 40 terrenos num deck como esse. 42 terrenos no deck Jund, que ele trabalha com terrenos, especialmente sacrificando terrenos, e pode recuperar esses terrenos do cemitério, é uma coisa. Esse daqui não tem nada a ver. Primeiro que você só tem 6 terrenos artefato nesse deck. Se fosse metade deles artefato, ainda assim talvez não justificasse. Mas ainda talvez eu aceitasse. Agora, aqui, 6 terrenos de 40 são. Tá? Então é tipo quase um sétimo do deck. 15, 16% do deck. É, da pool de terrenos é artefato. Não faz sentido, tá? Além disso, dentre esses terrenos, me incomoda bastante ter as Cycling Lands, a azul e a branca, as monocor, tá? Porque elas entram viradas. Elas só servem para reciclar. Gente, tira esses terrenos e põe uma mágica, põe artefato. Põe um Opt. O Opt é melhor que o artefato azul. Que o artefato não, que o terreno azul de Cycling. Um Opt é melhor, porque pelo menos ele dá um Scrying, ele filtra o topo. Não tem justificativa para os dois terrenos. Não é um deck de reciclar. Os terrenos não são artefatos. Não existe justificativa para esses dois decks. Era melhor que fossem terrenos básicos. Facilitaria os terrenos que entram desvirados se você tiver 2 ou mais terrenos básicos, e aqui só tem 9 terrenos básicos, então aqueles terrenos provavelmente vão entrar virados, na mais das vezes, entrarem, né? Nem para isso esses terrenos servem, nem para isso. Então, na boa, não faz sentido 40 terrenos e 2 desses terrenos sendo descartáveis totalmente. São slots altamente substituíveis que qualquer outra coisa talvez servisse. Tá? Então, aqui eu quero deixar bem pesado essa crítica à construção desse deck. Que ela pesa, tá? Ela pesa. Ela pesa muito. Uh, é um deck que. Isso aqui não é bem uma crítica, é uma característica dele, então você tem que saber tomar muito cuidado. É um deck que você não constrói o jogo já no seu early game. É um deck para você ir construindo, para você começar a jogar mais no mid e no late game. É uma counter-intelligence, sabe? Contra-inteligência. Não é só counter porque é de marcadores, é uma brincadeira com o nome. Mas você vai montando a sua mesa para dar o bote no momento certo. Então, ó,
Cuidado quando forem fazer suas jogadas com esse deck. Esse deck não é para sair colocando tudo na mesa, tudo que tem de bom, essas máquinas que eu falei agora, como eu disse, tenham cuidado na hora de jogar, tá, né, pelo menos é assim que eu faria, tá. Eh, então, eh, vejam que tem essas cartas podem gerar um hate muito grande para você se entrarem muito cedo, e podem não ser tão efetivas assim se entrando também tão cedo, né, você talvez queira esperar seus oponentes degladiarem mais, drenar mais vida para você ter um ataque mais efetivo, podendo eliminar de 1 a 2 oponentes ao mesmo tempo. Cuidado quando for colocar Inspirit em campo, ela pode atrair muito hate por causa da segunda habilidade dela. A primeira já é muito boa, porque ela vai carregando suas coisas e os seus oponentes sabem que você quer marcadores. A segunda, então, protegendo as suas armas de combate, tá? Então, muito cuidado com a Inspirit, tá? Se você não quer ficar aumentando o custo de conjuração dela para 5, para 7, para 9, que ela tem muito potencial para tomar um hate. E ela vira alvo mais fácil quando se transforma em criatura, tá? Porque remoções de criatura podem atingir a Spirit. Enquanto ela é só artefato, apenas remoções de artefato podem atingi-la. Quando ela se transforma, quando ela passa pro 8+, ela se torna um alvo mais fácil, tá? É uma contradição aqui para ela, né? E aí, ressalto aqui a interação do Tekutal com Resourceful Defense, para você ajudar a proteger a Spirit, tá? Então, gente, e aqui também, observando o deck como um todo, até dá para entender. Eu quero fazer uma crítica ao segundo comandante, porque você tem pouquíssimas cartas que fazem o seu comandante virar. Salvo engano, salvo engano, apenas as stations podem fazer o comandante virar. Aí aqui eu senti falta de ter algumas cartinhas que possibilitem você virar seu comandante de outra forma que não seja atacando. Pro Kylo, que é 3/3, se ele já não tiver um marcador nele, se você não conseguir colocar marcadores nele, é difícil ele fazer fazer o ataque para ir proliferando, tá? Você vai poder atacar com ele se você conseguir colocar marcador nele já de entrada, tá? O que não é impossível, né? Se você já tiver as cartas com Sunburst, que dão Sunburst para suas criaturas, tal, isso pode ser possível. Ou se você tiver o Steel Overseer já em campo, né? O Steel Overseer pode fazer potencialmente com que o Kylo já entre atacando com 5/5, né? Então, o Kylo talvez seja uma estratégia em que você queira ser mais para frentex, né? Ou que você tenha mais formas de virá-lo indiretamente. Existem, existem boas opções para isso. Não precisa ser atacando. Mas, se você quiser mudar o deck, pode ser nesse sentido, tá? Eu só acho que o deck com essa construção talvez não possibilite muito isso. De novo, vale o teste, tá? Eu sinto que não, mas vale o teste, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar sobre o deck, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, eu não fiz o disclaimer no começo, né? Fiz outro tipo de disclaimer, mas aqui eu peço os 3 Cs, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem as suas críticas, as suas opiniões, as suas visões sobre o deck, algo que eu deixei passar batido sobre analisando esse deck. Falem para mim, tá bom? Eu quero muito saber de vocês e conversar com vocês. Também dê feedback sobre o conteúdo, o que é que vocês acham que está legal, o que é que acham que não está legal, né? Isso é uma coisa muito importante para mim, para poder saber os meus passos futuros em relação ao canal. E é isso por hoje. Até a próxima reunião.